matéria ela pode ser encontrada no estado sólido, no líquido e no gasoso. E ela pode mudar de um estado para outro. Quando muda de um sólido para um líquido, nós temos a fusão. Quando é do líquido para o gás, é chamado de vaporização. E dentro dessa vaporização, entra ainda 3 partes: evaporação, calefação e a ebulição. A mais lenta de todos é a evaporação. A evaporação é uma roupa secando no varal, é aquela que vai bem devagarzinho. Aí, a ebulição é quando a gente esquenta. Então, a água, a temperatura de ebulição dela vai ser 100 graus Celsius. Cada material vai ter um. A evaporação não precisa chegar a 100 graus para acontecer. As moléculas da superfície já mudam de estado, tá? Não precisa que a temperatura chegue a 100, só na ebulição. E a calefação é instantâneo. Então, por exemplo, uma frigideira, tá quente. Se você pegar algumas gotinhas de água e espirrar assim, né, em cima da frigideira, vai fazer um barulho assim, ó, tss, né? Isso é a calefação, porque é instantâneo. Ou às vezes tá um dia muito quente, o asfalto tá muito quente, mas teve uma chuvinha. E aí essa chuva, algumas gotinhas que caíram no asfalto evaporaram na mesma hora. Então, depois de um tempo nem parece que choveu. Isso é uma calefação. Voltando aqui, do gás para o líquido, nós temos uma liquefação. É só pensar no que ele está transformando. Então, ele transforma em um líquido. Então, liquefação. O do líquido para o sólido, então, também, olha o que ele está virando. Então, sólido, solidificação. A liquefação pode ser chamada também de condensação. Condensação, por exemplo, a água. Então, o vapor da água, ele vai virar um líquido. Então, isso é uma condensação. A sublimação é o processo que muda do sólido para o gás e do gás para o sólido. Tem alguns lugares que colocam como de sólido para gás sublimação e o de gás para sólido como uma ressublimação ou ainda sublimação inversa. Pode ser também, tem essa diferenciação. É importante aqui saber também como fica a forma e o volume em cada estado. Quando está no estado sólido, as moléculas estão todas juntinhas. E onde eu colocar o recipiente, ele vai ficar daquele jeito. Então, se eu coloquei a água líquida num recipiente com essas forminhas, então ele pegou e ficou todas quadradas. E ficou sólido desse jeito. Se eu tirar dessa forma, ele vai ficar o sólidozinho. E não adianta eu tentar encaixar ele em outro lugar, que ele não vai mudar a forma, ele vai continuar sendo um cubozinho. Então, antes dele derreter, né, a forma dele, ela é constante e o volume também é constante, porque se eu congelei 100 ml de água, ele vai continuar sendo 100 ml de água. Agora, o líquido, se eu coloco ele num recipiente circular ou retangular ou em forma de coração, a forma dele vai mudar, então ela é variável. Já o volume é o mesmo, porque eu posso colocar 100 ml numa forma circular, uma forma quadrada, de coração, né, que ele vai continuar com o mesmo volume, então é constante. Agora o gás, ele ocupa todo lugar que ele tiver. Então, a forma é sempre a forma de onde está. Então, ele é variável. E o volume é variável também. Se eu colocar em formas diferentes, né, vai ser o volume variável. Lembrando que o gás, se tiver aberto, nem adianta colocar numa forma, né? Tem que estar no ambiente fechado.